Boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre os ensaios de Cone, que possui a sigla CPT, e o ensaio de Piezo-Cone, que é a sigla CPTU. A sigla CPT significa ensaios de penetração estática. E o de CPTU, ele é o ensaio com a adição de um transdutor de poropressão. Bom, nosso grupo é composto por mim, Taine Araújo, Lisa Bruna, Luciana Silvino e Vitória Rigueto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos ensaios de Cone e Piezo-Cone. Como ele foi iniciado, como se deu essa inicialização, né? E como tudo funcionou. Os ensaios de Cone e Piezo-Cone, conhecidos pelas siglas CPT e CPTU, respectivamente, caracterizam-se internacionalmente como uma das mais importantes ferramentas de prospecção geotécnica. Bom, começaremos falando sobre a história do teste. As primeiras referências aos ensaios remontam à década de 1930 na Holanda. Ele se consolidou a partir da década de 1950. Há relatos detalhados do estado do conhecimento, enfocando aspectos diversos na prática de engenharia. No Brasil, esse ensaio ele vem sendo empregado desde o final da década de 1950. A experiência brasileira limitava-se, na época, a um número relativamente restrito de casos, com a possível exceção de projetos de plataformas marítimas para prospecção de petróleo. Essa tendência foi revertida na década de 1990, em que foi observado um crescente interesse comercial pelo ensaio de Cone, impulsionando por experiências de pesquisas desenvolvidas nas universidades brasileiras. Bom, o ensaio de CPT e o CPTU, eles são bem similares. A diferença é que o de CPTU, ele tem a adição de um transdutor de poropressão. O ensaio de CPT, ele consiste na cravação estática de um cone mecânico ou elétrico que armazena computador os dados a cada 20 centímetros. O cone alocado nesta bomba hidráulica é penetrado no terreno a uma velocidade de 2 centímetros por segundo. O ensaio de CPTU, o método consiste em cravar no terreno uma ponteira cônica de 60 graus de ângulo de abertura a uma velocidade constante de 20 milímetros por segundo. Agora a gente vai falar um pouquinho da NBR que rege, né, esse ensaio. No Brasil, esse ensaio ele foi regido pela NBR 12.069, de 1991 até 2015, data em que a norma foi cancelada, mas ela foi cancelada por não se adequar aos equipamentos mais modernos, sobretudo a incorporação de recursos computacionais. Como ela deixava de ser vigente e não tinha mais como ela ser implantada, e o Brasil basicamente não quis fazer uma nova norma, nós passamos a utilizar outra que não é do nosso país. A norma que está vigente hoje em dia é a STM D344, que é uma norma norte-americana, ou melhor dizendo, estadunidense. E ela se adequa a todos os padrões que precisam ser colocados para o ensaio e se adequa melhor, né? E sem precisar de uma nova. Equipamentos necessários. Normalmente, nesses ensaios são utilizados de cabo de alimentação de transmissão de dados e ponteira elétrica. Também é utilizado um sensor de pressão, uma caixa de controle de profundidade e um PC-Card. O PC-Card contendo um sistema de aquisição de dados de microcomputador com um conversor analógico ou digital, com fonte estabilizada. Também a utilização da haste de cravação, que são dotadas de uma rosca cônica, que lhes garante uma maior resistência, sobretudo à tração. E também a equipamento de cravação. Nos ensaios de CPTU são utilizados também caixa de madeira com chapas metálicas, martelo e uma vara de perfuração. Nessa imagem a gente pode ver com mais detalhes, por exemplo, a haste. Essa aqui seria a haste, o cabo que é com alimentação de dados, que é que transmite todos os dados, a rosca cônica e aqui com os sensores. Aqui a gente pode ver aonde encaixa a rosca cônica toda montada a aparelhagem. Descrição do ensaio. O ensaio de penetração estática consiste na cravação vertical à pressão de um cone no solo, a uma velocidade constante de centímetros por segundo. Durante a penetração do cone, mede-se separadamente a resistência à penetração,
da ponta, que seria o QC, e a fricção de uma camisa de atrito localizada acima da ponteira, FS. O ensaio CPTU permite medir também a poropressão excessiva, que é gerada durante a penetração, e a reação gerada na penetração é dada pelo próprio peso do veículo ou por fixação no chão. O ensaio. As leituras dos parâmetros são realizadas e visualizadas em tempo real em terreno no intervalo aproximado de 1 centímetro, com o que se obtém um perfil do solo de profundidade bem detalhado, como a gente pode ver na imagem que será explicado mais para frente. Cuidados na execução. Toda obra, todo ensaio deve ter um lugar limpo e livre de interferência, para que não dificulte o manuseio de ferramentas e de equipamentos, também evitando acidentes. Também, no caso desses ensaios que a gente está falando, é bom evitar a cravação forçada em camadas muito rígidas, porque elas podem danificar a ponteira. Procedimento. A ancoragem do equipamento de cravação deve ser feita de modo que se obtenha a capacidade máxima de horizontalizar em 2 direções o equipamento de cravação para que a torre de cravação esteja na vertical, como mostra a imagem. Alinhar todas as varas ocas e passar os cabos de dados por todas as varas, que seriam como mostra o vídeo, além de montar a ponteira. Execução do projeto. Se deve saturar a sala de pressão neutra, conectar o cabo de dados à ponteira e ao computador, conectar o cabo de controle de profundidade à caixa de controle de profundidade e ligá-lo no computador. Conectar o módulo sísmico, iniciar o sistema e em seguida a gravação. Ou seja, de forma mais simples, o ensaio consiste na cravação estática lenta de um cone mecânico ou elétrico. Atualmente, a gente utiliza mais o cone elétrico por causa da precisão, que armazena em um computador os dados a cada 20 centímetros. O cone é alocado nessa bomba hidráulica, é penetrado no terreno a uma velocidade aproximada de 2 centímetros por segundo. O próprio equipamento, por ser hidráulico, ele crava o cone no terreno e funciona como uma prensa. Depois de cravado, ele obtém os dados de forma automática e o próprio sistema captura os índices e faz o registro contínuo desses dados ao longo da profundidade. Esse método de investigação do solo fornece a resistência da ponta, QC, a resistência de atrito lateral, FS, e a correlação entre os dois, FR, que é medida em porcentagem, que permite a identificação do tipo de solo. Bom, vamos aos resultados do ensaio CPTU. Como foi falado anteriormente, o ensaio CPTU é a adição de um transdutor de poropressão. Então, a gente consegue medir a pressão neutra, que é a pressão da água. Próximo. O que eu vou mostrar agora é o resultado típico de um ensaio CPTU. Nessa primeira coluna aqui, nós podemos observar a resistência de ponta em quilopascal. O gráfico já nos indica aqui, né? Esse ensaio foi feito a uma profundidade de 25 metros, e aqui é o gráfico ao longo desses 25 metros, que mostra a resistência de ponta, e a partir desses resultados a gente já pode projetar em uma fundação, sendo ela direta, indireta ou profunda. Na segunda coluna, nós observamos a razão de atrito em porcentagem, que no caso seria o atrito lateral, terceira coluna, em quilopascal, né? Dividido pela resistência de ponta, que é a coluna que eu falei anteriormente, vezes 100, que daria em porcentagem a razão de atrito. Já nessa terceira coluna, nós podemos ver o atrito lateral, que é em quilopascal. Nós podemos observar que nesse solo do gráfico anterior, a resistência de ponta dele, que é o atrito lateral desse gráfico, do segundo, por esse resultado de ensaio, CPTU. Então, ele já nos fornece as informações, basta a gente fazer uma interpretação gráfica. Na quarta coluna, e última, observamos a velocidade da onda cisalhante, que seria mais para calcular o módulo cisalante do solo.
Essa última não é muito utilizada como as anteriores. Bom, agora eu vou tentar explicar um exemplo bem simples para vocês. A 5 metros de profundidade aqui, eu quero saber qual que foi a resistência de ponta, que é esta primeira coluna aqui, gente, que está em vermelho. Então, a 5 metros de profundidade, eu pego aqui, subo nessa direção que dá na direção vertical, tá? Você pega o ponto mais próximo da direita aqui, que está na profundidade de 5 metros, né? Você pega o ponto mais próximo da direita e sobe na vertical para cima. E aí você vai saber qual é a sua resistência de ponta, né? Que aí aqui deu mais ou menos 20 kPa. Talvez um pouquinho menos aqui, menos um pouco de 20 kPa. Talvez uns 19 kPa, que é a nossa resistência de ponta nesse meu solo a 5 metros de profundidade. E o atrito lateral, né, a 5 metros de profundidade, é ali mais ou menos entre 500 e menos 500 kPa. Porque se você ver, o atrito lateral é esta terceira coluna aqui, que está em azul. Você vai a 5 metros de profundidade e sobe a linha verticalmente para cima. Subindo aqui, a gente vê que vai dar entre 500 e 1.500, né? Esse é o atrito lateral. Então, aí a gente pega o resultado do atrito lateral e divide este resultado pelo resultado da resistência de ponta, que é aqui o que a gente fez primeiro, da primeira coluna. Fazendo, então, essa divisão, a gente pode obter, fazendo pela mesma cota, né? Na mesma cota, a gente pode obter a razão de atrito em porcentagem, que seria aqui, o resultado seria nesta segunda coluna que está em verde. Então, é mais ou menos assim que a gente pode interpretar o resultado de uma sondagem CPTU. A estimativa dos parâmetros geotécnicos. Como é que nós fazemos para projetar fundações a partir desse resultado? Como é que a gente faz para obter parâmetros? Primeiro, é necessário saber quais são esses parâmetros que é possível estimar através do ensaio CPTU. Através desse ensaio, é possível estimar, por exemplo, a resistência ao cisalhamento não drenada, a tensão de pré-adensamento, a razão de pré-adensamento, o coeficiente do empuxo no repouso, o módulo de deformabilidade, o módulo cisalhante, o coeficiente de adensamento horizontal e vertical, que é para calcular o recalque por adensamento ao longo do tempo, é muito utilizado para isso, no caso. E, por último, a capacidade de carga de fundações. Enfim, né, esses são os parâmetros que nós podemos obter através do ensaio em questão. Agora nós vamos falar um pouco sobre a interpretação desse ensaio e a aplicação desses resultados obtidos. Aqui eu tenho um exemplo de um ensaio real. Vocês podem notar que esse ensaio é um pouco diferente, né, do ensaio apresentado anteriormente. Aqui nós temos a estratigrafia do solo bem menos marcante, né? E todos os pontos do ensaio anterior. Alguns são até diferentes. No processo de cravação desse ensaio, são registradas de maneira contínua essas leituras da tensão de cravação de ponteira cônica, do atrito lateral e, no caso do CPTU que está sendo analisado aqui, da poropressão. Essa poropressão, ela é apresentada em dois gráficos diferentes, esse e esse, ok? Fornecendo, assim, uma descrição mais detalhada dessa estratigrafia do subsolo, que no caso que seria essa estratigrafia, né? É uma descrição de todos os corpos rochosos ou camadas
desse solo, como podemos ver aqui ao lado, todas as camadas desse solo. A posição do elemento filtrante para as leituras da poropressão, ela é comumente medida na posição U2, que no caso aqui seria na base do cone, entre a ponta e a luva, né? Nós podemos ver aqui que a primeira medição está na ponta, a segunda está aqui na base. Esse ensaio, o ensaio da dissipação da poropressão, em que a cravação ela é interrompida em determinada profundidade e os dados dessa poropressão são monitorados em relação ao tempo, o que auxilia, né, na estimativa da consolidação de depósitos e na avaliação da condição de drenagem do solo. Muito importante essa parte de drenagem do solo para dimensionamento de fundações. E as medidas contínuas de resistência de ponta e atrito lateral, ao longo dessa profundidade do solo, associadas ao monitoramento da nossa poropressão, como podemos observar aqui no exemplo, elas permitem a identificação mais precisa das camadas do solo, mesmo que elas sejam de poucos centímetros. Aqui nós temos a camada bem definida, uma camada bem larga, porém, se nós passarmos para o próximo ponto, porque são vários pontos que são perfurados no mesmo ensaio. Aqui no próximo ponto, nós temos uma camada bem mais fina, ok? E cada ponto tem uma camada diferente. Por isso que é importante que cada ensaio seja feito individualmente para aquela construção. Né? Sem aquele dizer de, o meu vizinho fez um ensaio e eu não vou fazer porque não precisa, é quase o mesmo terreno. Precisa, cada ponto é diferente, ok? E no caso aqui, como nós classificamos esse solo, né? Como nós sabemos que tipo de solo tem ali? É uma argila? É uma areia? Como nós sabemos? Existem métodos, e um dos métodos mais utilizados, né, no caso o método proposto nesse estudo, foi a classificação que se baseia na concepção de resistência de ponta. No caso, a resistência de ponta é alta em solos arenosos e vai decrescendo com o aumento dos finos. O atrito lateral, ele relativamente é baixo em solos arenosos e cresce com o aumento da parcela fina. E a poropressão é baixa em solos granulares e aumenta a permeabilidade desse geomaterial. No caso, o geomaterial em questão é o solo. A complexibilidade dessa análise que estamos fazendo, no estado de tensões e deformações, ele gerado pela penetração do piezocone, torna ali necessária a adoção de hipóteses simplificadoras ou métodos semi-empíricos para a interpretação, que no caso seria, nós não temos uma amostra de solo que podemos tocar, ver, então nós definimos esse solo através de dados. Essa é uma das principais diferenças entre o ensaio de SPT, que geralmente é utilizado na maior parte do Brasil, e o ensaio de CPT ou CPTU. No caso aqui nós temos a poropressão, trabalhamos com o CPTU. O ensaio de SPT, você tem uma amostra daquele solo que você vai analisar. Já o ensaio de SPTU, não há amostra do solo. Então, ela é deduzida através de vários fatores. No caso do SPTU, ele tem vários dados que você elimina ali o fator humano, né? O erro humano que possa ocorrer. Porque quem analisa esses dados, quem gera esses dados, não são pessoas, são computadores. Então, nós temos uma precisão bem alta. Aqui nesse exemplo, nós temos vários perfis de solo, né? Nós podemos verificar com vários dados precisamente escritos, né? Trouxe aqui também uma tabela de resumo. No caso, essa tabela é uma tabela comparativa entre o ensaio característico do SPT e o ensaio do piezocone. São alguns perfis de solo, no caso, como se analisam esses perfis, como se delimitam os mesmos, ok?
E aqui, para que serve o ensaio de CPT ou CPTU? Entender a variação espacial das propriedades do solo, medir a poropressão em locais onde ocorrem problemas de saturação, a boa correlação entre a interpretação dos ensaios, do ensaio, no caso de Piazzocone, com o resultado da sondagem, a percussão mostrada que o ensaio de Piazzocone é uma técnica de investigação de solo que possibilita obter um perfil estratigráfico de alta resolução rapidamente. É necessário para viabilizar aplicações de grandes cargas sobre o solo e necessário para definir o tipo de fundação utilizada, geralmente utilizado em grandes construções, como aeroportos e edificações de vários andares. Como citado anteriormente na história do CPT ou do CPTU, ele é utilizado em construções que necessitam desse grau de precisão, né? E por ser um ensaio ligeiramente mais caro do que o ensaio de SPT, ele é menos utilizado também. Ok? Aqui nós temos alguns exemplos, né, de equações utilizadas nesse ensaio, que são a equação da resistência de ponta, a equação da resistência de atrito lateral e a razão de atrito. São os principais dados obtidos. E aqui eu trouxe mais um exemplo de ensaio. Nós temos aqui os perfis de gráficos, geralmente obtidos com esse ensaio, e nós temos também o perfil de solo, que seria esse aqui do lado, ok?